Fala galerinha, bom dia, tudo bem? Olha nós aqui de novo, seu canal do YouTube favorito. Vamos lá, continuando, página 130, porcentagem, matéria super tranquila. Dá para dar uma descansada na mente fazendo essa matéria, né? Porque ela é super tranquila, bem molezinha. Coisa que vocês já estão habituados a ver, né? Porcentagem. Então, vamos lá. Página 130. Cálculo de taxa percentual. Eu coloquei aqui todos os exemplos usados como... separei, né? A, B, C, D. Acho que foi A, B, C, D e E. Todos os exemplos. Isso até a letra E. Peguei todos os exemplos, coloquei como tópico para a gente já ir direto aos exemplos, ok? Mas na página 130 tem para vocês uma manchete de um jornal. E nessa manchete está assim: preço das passagens de ônibus passam de R$ 5,00 para R$ 5,20 a partir desta segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, as passagens que eram R$ 5,00 passaram para R$ 5,20. A gente sabe, né, olhando de 5 para 5,20, que o preço que aumentou foi de 20 centavos. Nós tivemos este aumento aqui. O aumento foi de 20 centavos. Mas a pergunta não é o aumento em dinheiro. A pergunta é qual foi a porcentagem do aumento. O livro de vocês explica uma forma de se fazer. Esse exemplo A e o exemplo B eu vou fazer igual o livro está explicando. Depois disso eu vou usar a regra de 3, tá? Para vocês verem as duas opções. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o valor do aumento, que foi 20 centavos, e colocando sobre o valor que era antes, o preço inicial. O preço inicial, nesse caso, é R$ 5,00. Então, ele colocou 20 centavos sobre 5. Fez essa fração aqui. Só que a gente sabe que a porcentagem é alguma coisa por 100. Então, porcentagem é alguma coisa por 100. Então, nessa fração, a gente tem que achar uma fração equivalente em que o denominador seja 100. Então, olha só, como é que a gente faz para achar frações equivalentes? A gente vai fazendo algumas multiplicações, né? Tanto em cima quanto embaixo, para chegar até 100. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, 0,20 vezes 10 vai ficar 2 inteiro, né? E o 5 vezes 10 vai dar 50. Aí, se a gente multiplicar agora por 2, se eu multiplico agora por 2, vai dar 4 em cima e 100 embaixo. Isso aqui, ó, virou uma fração sobre 100. Isso aqui virou uma porcentagem. Então, é a mesma coisa que eu falar que teve 4% de aumento. Então, os 20 centavos corresponde a 4% de aumento. Ou, uma outra forma direta de eu fazer também é pegar o 0,20 e dividir por 5. Aí vocês podem até usar a calculadora. Se eu pego o 0,20 e divido por 5, isso aqui vai dar 0,04. Se eu divido, se você pegar na calculadora ou fazer na mão, 0,20 dividido por 5 vai dar 0,04. Só que aí é uma porcentagem. Então, olha, para virar algo sobre 100, eu tenho que multiplicar isso aqui por 100. Se eu multiplico por 100, vira 4%. Então, essas duas formas que a gente tem para fazer esse exemplo. Aí, na letra B, ele já faz assim, ó, vamos lá. Carne moída, promoção, de R$ 25,60 por R$ 20,60. Então, aqui ele está perguntando qual foi o valor do desconto, né? Lá a gente teve um aumento, aqui a gente está tendo um desconto. Então, qual foi o valor do desconto? Ela era R$ 25,60, foi para R$ 20,60. Então, eu sei que nós tivemos um desconto em dinheiro de R$ 5,00, né? Aqui, ó, 25,60 para 20,60, o desconto foi de R$ 5,00. Então, é R$ 5,00 sobre o preço original, R$ 25,60. Aqui, olha só, fica um pouco mais complicado a gente achar uma fração equivalente,
porque a gente tem que ir multiplicando até embaixo dar 100, mas aqui é um número decimal, aí fica um pouco mais difícil, né? Não é impossível, mas até você achar um valor que multiplique para chegar a uma fração sobre 100, vai demorar. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar a calculadora e vai dividir 5 dividido por 25,6. Se você fizer essa divisão, vai dar um valor aproximado. O valor aproximado de 0,1953. Se vocês usarem a calculadora, vai dar aproximadamente esse valor, não é um valor exato. Aí, para a gente arredondar, né, a gente vai falar que isso aqui é aproximadamente 20%. A gente vai pegar esse 19, vai aumentar uma unidade, vai ficar 0,20, né, vai ficar 0,20 aproximadamente. Esse 0,20 a gente multiplica por 100, que vai dar os 20. 20 o quê? 20%, ok? Então, o desconto foi de aproximadamente 20%. Aí, virando a página, indo lá para a página 132, nós temos mais alguns problemas que envolvem porcentagem. Então, vamos lá. Aí, todos esses próximos exemplos estão contextualizados, mas aí eu dei uma resumida aqui para ser mais rápido com vocês. Então, se vocês acompanharem pelo livro, lá na página 132, está assim. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em espécies da flora e da fauna do mundo. Em 2019, a área da Mata Atlântica era de 162 mil quilômetros quadrados, o que correspondia a aproximadamente 12% da área original, ou seja, a primeira vez, lá anos e anos e anos atrás, que mediram a Mata Atlântica, ela tinha um tamanho. Conforme foi acontecendo o desmatamento, ela hoje não, lá em 2019, ano passado, era 12% do original. Ou seja, ela teve uma perda de 88% da sua área original. 88% da área original da Mata Atlântica foi destruída. Aí a pergunta. Qual era a área original da Mata Atlântica? Gente, eu vou fazer com vocês aqui usando regra de 3, tá? Porque é mais simples do que o livro de vocês está explicando. Então, olha só, vamos parar para pensar. 162 mil quilômetros quadrados, 162 mil quilômetros quadrados, corresponde a 12%. Então, aqui, ó, estou colocando a área em quilômetro quadrado, aqui eu estou colocando a porcentagem. Então, hoje não, 2019, 162 mil quilômetros quadrados equivale a 12%. Vocês concordam comigo que a área original, lá, a primeira vez que mediram, né, que estabeleceram como a primeira área lá da Mata Atlântica, ela era de 100%. Né? Tudo que a gente fala de total, a gente fala de 100%. Então, se naquela época era 100%, quanto que equivalia naquela época? Quantos quilômetros que equivaliam? Aqui, gente, toda vez que a gente fala de porcentagem, a gente vai falar de regra de 3, de razões que são diretamente proporcionais. Sempre vai ser. Então, sempre vai ser diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente vai montar daquele jeito, ó, 162 mil sobre x igual a 12 sobre 100. E vai multiplicar cruzado. Então, vai ser x vezes 12, 12x. 162 mil vezes 100, como eu estou multiplicando por 100, eu só acrescento mais 2 zeros no final, a multiplicação. E agora eu vou dividir 162 e os 5 zeros que ficaram, dividido por 12. Essa divisão vai dar 135. E quantos zeros? 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 quilômetros quadrados. Então, essa aqui era a área original da Mata Atlântica. Tá? Então, a gente usando regra de 3 em todos os probleminhas de porcentagem, é tiro e queda. A gente vai conseguir fazer ele muito bem. Aí, o próximo exemplo,
O próximo exemplo, ele está na página 132 ainda. Aí ele continua. O desmatamento da Mata Atlântica caiu aproximadamente 9% entre outubro de 2017 e outubro de 2018, em relação ao período anterior, ou seja, 2016 e 2017. Se em 2016 e 2017 foram desmatados 152 km², qual foi a área desmatada no período de 2017 e 2018? Então, 2016 e 2017 foi 125 km². No ano seguinte, no período seguinte, foi 9% menor. Então, gente, olha só, se foi 9% menor que isso, é só a gente calcular 9% disso. A gente calcula, tem dois modos, calcula 9% disso, depois subtrai. Vamos lá, assim, primeiro modo. A gente calcula 9% de 125. 9% de 125, como é que a gente calcula? É 9 sobre 100. 9 sobre 100. No lugar do D, a gente coloca o vezes. E no lugar do 125, a gente repete o próprio 125. E agora é só multiplicar e dividir por 100. Se eu multiplico e divido por 100, 9 vezes 125 dá 1.125. 1.125 dividido por 100. 1.125 dividido por 100 vai dar 11,25. Aí agora é só pegar o valor original aqui e subtrair, né? Vai ser 125 menos 11,25, que vai dar 113,75 km². 113,75 km². Esse aqui é um modo de fazer. O outro modo de se fazer, o segundo modo que eu posso fazer é o seguinte: se teve 9% de redução, 9% de redução, ele equivale a dizer que, em relação ao ano anterior, eu tive 91% em relação ao ano anterior, né? Porque 100% menos 9%, 91%. 91% de 125. Aí vai ficar 91 sobre 100 vezes 125. Aí, se você fizer esse cálculo, vai achar esse mesmo valor aqui. Vai achar 113,75 dividido por 100. Dividindo isso por 100, 113,75. Então, dá no mesmo fazer ou de um jeito, aí você faz e depois subtrai, ou você subtrai a porcentagem logo, né? 100 menos 9 dá 91%, e calcula de 125. Aí a segunda pergunta da letra D está assim: se de 2018 para 2019 houvesse queda de 15% no desmatamento, qual seria a área desmatada? Então, a queda foi de 9, mas agora está perguntando, e se fosse de 15? Eu vou fazer desse segundo modo aqui. 100% foi o que estava antes. Quando a gente compara com o anterior, a gente usa o anterior como se fosse 100%. Então, 100% era o anterior. Se teve 15% na queda, então foi 85%, né? 100 menos 15, 85% do desmatamento anterior. Cadê o desmatamento anterior? 125 km². Ah, não, gente, aqui, só corrigindo, aqui é de 2018 para 2019. A gente falou de 2017 para 2018. Então, a gente tem que comparar em relação a esse valor aqui já achado, tá? É como se fosse no ano seguinte. Então, aqui, o que o livro fez? O livro, ele arredondou para 114 km², só para ficar mais fácil a conta. Então, vai ser 85% de 114. Aí, a gente vai calcular 85 sobre 100 vezes 114. Aí vai dar, no final, 96,9 km². Já pegando o cálculo aí do livro de vocês. Então, é só vocês pararem para pensar um pouquinho e usar um pouco da interpretação que a gente consegue fazer, tá? Aqui a gente não precisou usar a regra de 3, mas poderia ter usado também.
E para finalizar os exemplos, na página 133 está assim: o Brasil tem cerca de 10.000 quilômetros de florestas plantadas. Aí no livro de vocês está explicando o que é floresta plantada, tá? Depois dá uma olhadinha, lê todo o contexto. Então, continuando, um projeto do Ministério da Agricultura pretende aumentar essa área em 20% até 2030. Suponha que até 2025 a área de florestas plantada aumente 12%. Quantos quilômetros de florestas plantadas haverá naquele ano? Então, até 2030, ele quer que aumente 20%. Mas ele não quer saber isso agora. O que ele quer saber? Que até 2025, a área das florestas plantadas aumente em 12%. Quantos quilômetros de floresta plantada haverá naquele ano? Então, nesse caso, a gente teve um acréscimo, um aumento. Então, mais uma vez, a gente vai ter dois modos de fazer. O primeiro modo é calcular 12%, né? 12% do original, do 10.000, de 10.000. 12% de 10.000 é 12 sobre 100 vezes 10.000. 12 vezes 10.000 dá 12 e eu acrescento os 4 zeros que tem aqui, dividido por 100. Aí eu corto um zero, outro zero, sobrou o quê? 1.200. Esses 1.200 foi a área que eles plantaram, só que ele quer saber o total. O total, então, vai ser o que tinha antes, 10.000 mais 1.200. 10.000 mais 1.200. Isso aqui vai dar 11.000, não, 10, como é que eu tô ficando doidinho? 11.200. Então, o total foi de 11.200. Uma outra forma de fazer é o seguinte, esses 10.000 aqui, inicial, ele é considerado 100%. Então, ele teve um aumento de 12%. Então, foi 112% em relação aos 10.000. 112% em relação aos 10.000, 112 sobre 100 vezes 10.000. Eu poderia aqui também, já eliminar um zero com outro zero, aí vai ficar 112 vezes 100. 112 vezes 100 é só acrescentar os dois zeros, da mesma resposta. Então, tem esses dois modos de se fazer, tá? Então, tá aí, fechamos o capítulo de porcentagem. Ele é bem interpretativo. Usem regra de 3 sempre que for preciso, tá? E qualquer dúvida, vocês sabem como me procurar. Agora tem o Instagram, vou deixar o arroba lá na descrição do Classroom. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar por e-mail ou por lá, tá bom? Fiquem com Deus.